Capítulo 291. A misteriosa e bela mulher. O rei de Chambord não foi o único que fez isso nos 244 reinos afiliados. Ajudar os soldados a encontrar mulheres era um método que muitos reis acreditavam ser o mais eficaz em termos de aliviar o estresse e elevar o moral. No continente de Azeroth, satisfazer os soldados era uma das antigas tradições. Muitos impérios poderosos teriam um número de chamadas mulheres de conforto nas forças armadas. Essas mulheres estavam lá voluntariamente ou sendo forçadas. Alguns delas eram de famílias pobres, alguns delas eram de famílias grandes que haviam desmoronado e alguns delas eram escravos de guerras. Os militares as compensariam em pequenas quantias por permitir que os soldados e oficiais de baixa patente descarregassem seu estresse. Embora isso fosse uma tradição, muitas pessoas na área do acampamento ficaram chocadas com a generosidade do rei de Chambord. As mulheres no acampamento de Chambord eram de um lugar chamado Caverna Dourada. O rei de Chambord havia gasto centenas de milhares de moedas de ouro para convidá-los aqui. Ouviu-se que essas mulheres ficariam no acampamento de Chambord até a competição terminar. Antes disso, elas estavam confortando os soldados de Chambord que estavam em um estado de alto estresse. Depois de ver isso, até os príncipes de vários reinos afiliados queriam se tornar parte de Chambord para se entregar a essas mulheres sedutoras. A Caverna Dourada em São Petersburgo era um lugar que muitos homens queriam visitar, mas a maioria deles não era qualificado e rico o suficiente para entrar. No acampamento de Chambord. Depois que uma dança acabou, o baterista mudou a música. As mulheres apaixonantes começaram a convidar os soldados que estavam sentados ao lado, batendo palmas para dançar com elas. Diante do convite, os homens do norte, que eram da região remota, eram um pouco tímidos. Depois do encorajamento de todos, alguns bravos oficiais de execução da lei se levantaram e participaram das danças com rubor em seus rostos. Diante das mulheres lindas, bem vestidas e com cheiro doce, os bravos homens de Chambord que não tinham medo de atacar os inimigos eram tímidos. Até mesmo Pierce e Drogba, que eram ousados, estavam um pouco duros quando estavam dançando. Fei, que estava meio deitado no trono central de pedra, tentou ao máximo manter o sorriso de brincalhão depois de ver isso. Essa ideia não era da Fei. A primeira pessoa que fez essa recomendação foi o velho Zolask. Ele era a pessoa que tinha mais experiência com tudo. Quando Fei ouviu pela primeira vez, ele ficou chocado. Eu não seria como um cafetão. Ele pensou. Depois que Zolask explicou a tradição de honra do continente de Azeroth para Fei, Fei realmente pensou sobre isso. Com o conhecimento médico que obteve de sua vida anterior, ele temia que os soldados de Chambord pudessem contrair DSTS se não pudessem se conter e procurassem as prostitutas baratas na área do acampamento. Haveria mais problemas associados a isso. Além disso, se ele ordenasse que os soldados parassem de se envolver em tal atividade, seria muito cruel para seus homens. Depois de alguns pensamentos, Fei decidiu ir com tudo e convidou muitas mulheres da Caverna Dourada, usando muito dinheiro e a conexão com o gerente Retiknap do grupo mercante Soros. Ele decidiu cuidar desta questão de uma vez por todas. Nossos homens podem derrotar os inimigos mais fortes e também podem aproveitar as mulheres mais caras. Quando Retiknap ouviu pela primeira vez o pedido, ficou atordoado por um tempo. Depois disso, ele teve que confirmar com Fei sobre seus pedidos antes que fosse resolvido. Os barulhos crepitantes do fogo eram altos e a festa estava no clímax. Gradualmente, os homens do norte se sentiram confortáveis com alguma ajuda do álcool, e a atmosfera ficou animada quando se encheu de riso. Fei sorria como uma criança enquanto assistia. Neste momento, ele sentiu que não era um rei que gostava do status de nobreza no império, mas sim um velho que gostava de fofocar com os vizinhos. Angela estava usando o casaco peludo feito com a pele da raposa azul, e ela estava sentada ao lado de Fei em silêncio. O casaco grande encaixou-a bem. Não parecia gorda, contrastava com o longo e branco pescoço da garota.
O doce sorriso no lindo rosto branco da garota estava hipnotizando a luz da fogueira. A futura rainha estava colhendo frutas da cesta e alimentando-as na boca de Fei. Originalmente, muitas mulheres da Caverna Dourada queriam seduzir o rei que era rico e bonito. Se elas conseguissem, esse rei que ficou famoso, seu destino como prostitutas mudaria para sempre. Mas depois que viram a garota que era tão bonita que era de tirar o fôlego, todos desistiram da ideia de convidar o rei para uma dança. Atrás de uma mesa de madeira no lado direito do rei, havia uma garota que tinha longos cabelos castanhos encaracolados. Seu cabelo parecia suave e macio. A garota era misteriosa, já que a metade inferior do rosto estava coberta por um véu branco decorado com fios dourados. Seus olhos eram brilhantes como estrelas na noite, seu grampo tinha gemas vermelhas, verdes e azuis, e havia um distintivo de borboleta dourada em sua coroa de seda prateada. A presença dessa garota tinha mistério escrito por toda parte. Havia 4 guerreiros em armaduras brilhantes de pé atrás dela. As armaduras de Milan eram feitas de aço e seus capacetes cobriam a maior parte de seus rostos. Seus olhos que estavam atrás da guarda do nariz em forma de T pareciam arrepiantes. Era óbvio que esses homens eram poderosos. Eles eram os guardas dessa garota. Quando Fei conheceu a garota, ele pensou que ela era uma nobre dama. Não foi só por causa do jeito que ela se vestiu. Sua presença também estava em comparação com todos os tipos de nobre senhora que Fei conhecera. Embora seu rosto estivesse tampado, as pessoas que a conheciam se sentiam como se ela fosse uma beldade. No entanto, depois que Redknapp apresentou Fei para ela, Fei percebeu que essa garota era uma madame. Aka feminino de cafetão, foi muito chocante. Fei tinha observado a garota por um tempo, e ele podia dizer que a identidade dessa garota era muito especial. Durante todo o tempo, ela sentou-se em silêncio atrás da mesa. Era bem diferente do tipo de madame que Fei sabia que eram cheias de vaidade e esnobismo. A festa ainda continuava. Fei chamou Seishi e lembrou algumas coisas importantes. Depois disso, Fei se levantou e voltou para a tenda central com Angela, Emma e as 8 garotas. Por ele estar sentado ali como rei, os soldados estavam um pouco constrangidos. Portanto, ele decidiu voltar primeiro. O que Fei não descobriu foi que a misteriosa madame que estava sentada atrás da mesa olhava para suas costas como uma estranha emoção em seus lindos olhos quando ele voltou para a tenda. Depois de voltar para a tenda central, Fei conversou com Angela um pouco mais. Depois que sua noiva adormeceu, Fei começou seu treinamento em Diablo Vorod novamente. Tanto a Cara quanto Caim estavam ocupados alternando entre a misteriosa sala de pedra e a Universidade de Chambord, nas montanhas atrás de Chambord. Durante esse período, a construção de Chambord estava ocorrendo de forma lenta e constante. Uma parte do conteúdo da sabedoria do Rei Demônio foi traduzida por a Cara, e o plano de construção de Chambord foi bastante alterado. Chambord estava sendo construído de uma forma inimaginável. Depois de ler a carta que Brook e Bast enviaram para ele, Fei teve a ideia de que Chambord se tornaria uma pérola do norte. O estudo e a decifração dos misteriosos símbolos na sala de pedra ainda estavam em andamento. A Cara e Caim passaram muito tempo nisso e estavam fazendo um bom progresso. No entanto, como ainda estava muito longe da descriptografia total, Fei só fez algumas perguntas simples para entender o que estava acontecendo. Ele era capaz de esperar até que o mistério fosse revelado e depois fazer mais perguntas. Depois de aprender sobre poções de Akara por 15 minutos e aprender sobre as teorias de magia do Diablo Vorot e do mundo real de Caim por 15 minutos, Fei passou as 4 horas com Helena matando monstros e subindo de nível. Depois de 4 horas, o personagem bárbaro de Fei chegou ao nível 54. A força de Fei estava aumentando a uma velocidade insana. Durante as batalhas, Fei estava praticando cuidadosamente o controle, a força em espiral, a sobreposição de força oculta e as habilidades do bárbaro. O 5º ataque do punho Geada Celeste estava sendo completado e aperfeiçoado gradualmente, e Fei foi capaz de derrotar os demônios mais rápido.
Algumas das habilidades comuns dos bárbaros causam dano extra nas mãos de Fei. Tudo isso contribuiu para o seu rápido cultivo. Até mesmo Fei sentiu que seu talento em termos de cultivo estava um pouco doente demais.